Olá, boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma edição do webinar, a série de webinars que a FGV Projetos está realizando, que se chama Os Desafios da Adoção de Sistemas de Gerenciamento de Valor Agregado no Brasil. Já estamos aqui no nosso quarto painel, no dia de hoje, caminhando para o último na semana que vem, nessa série de 5, em que a gente discute exatamente essa ferramenta para monitoramento e controle de projetos, que é o gerenciamento de valor agregado, ou EVM, como é conhecido internacionalmente. Então, tem sido uma alegria muito grande aqui para a gente, aqui na FGV Projetos, estar recebendo todos esses convidados nacionais e internacionais que têm nos dado aí um panorama muito interessante em diferentes aspectos do EVM, né? Hoje a gente está falando de um tema que é muito caro a qualquer projeto, e não é diferente quando a gente fala de EVM, que é a questão dos riscos. Então, antes de apresentar os nossos convidados de hoje, eu queria rapidamente falar um pouquinho aqui da FGV Projetos, que é a unidade de assessoria técnica da FGV. Ela cuida assim, exatamente da realização, da execução de projetos para administração pública e para iniciativa privada também. Meu nome é Maurício Gouveia, eu sou gerente de projetos aqui da FGV Projetos, e eu gostaria de dizer que todas as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam deste evento são exclusivamente opinião dos seus autores, né? Não necessariamente significando uma posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar de forma espontânea, autorizar o uso da sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível nos canais oficiais da FGV. Esse é um evento gratuito, tem tradução simultânea pela plataforma do Zoom. Quem estiver aqui pela plataforma do Zoom sabe que pode optar pelas salas em português ou em inglês, mas quem também quiser assistir sem tradução simultânea, no canal da FGV no YouTube, esse evento está sendo transmitido também em tempo real. Enfim, eu queria começar falando então aqui dos nossos convidados. Eu vou ter hoje duas pessoas que eu tenho um carinho muito grande, pessoas que eu tenho também profunda admiração nessa trajetória, né, dentro dessa especialidade de riscos, que é um tema que me fascina em particular. E dentro do EVM, a gente sabe que é muito importante o tratamento de riscos em vários momentos aí do gerenciamento de valor agregado. E aqui eu vou ter uma representante internacional, a Val Jonas, e o Carlos Eduardo Braga, que é consultor da Petrobras. Então, vai ser interessante aqui a gente ter esse debate entre os dois aqui, e ao final a gente vai poder ter as perguntas de todos vocês. Ao longo da apresentação de cada um deles, por favor, já vão deixando suas perguntas aqui na opção de Question and Answers aqui da plataforma do Zoom, e que a gente depois vai ter o prazer de poder passar para todos os convidados. Então, deixa eu começar a apresentar aqui a Val Jonas, que é formada em Matemática e Ciência da Computação pela Universidade de Oxford. Ela é responsável pela consultoria britânica Risk Decisions, que atua, como o próprio nome diz, na área de gerenciamento de riscos de forma global, para várias empresas em nível global. Ela é membro do Comitê ISO, né? Ela também foi nomeada como especialista em riscos no grupo de trabalho da ISO 21508, a ISO 21508, que é dedicada ao gerenciamento de valor agregado, e que agora, na semana passada, saiu oficialmente a publicação da tradução em português pela nossa ABNT, nosso comitê aqui, que eu tive a honra de participar. O Carlos Eduardo Braga também participou da tradução dessa norma, então é muito bacana que ela já esteja disponível também na língua portuguesa. A Val é oradora em eventos internacionais há muitos anos, participante de grupos de trabalhos globais, enfim, incluindo aí o ICCPM, a APM, a NDIA e o próprio PMI, Project Management Institute. Nos últimos 30 anos, ela ajudou a implementar sistemas de riscos em todos os níveis das organizações, tanto a nível local, né, regional e global, em muitos setores. Com base nessas experiências, a sua consultoria Risk Decisions também tem um software de gerenciamento e análise de riscos, que é o Predict, que ela também atua no desenvolvimento e manutenção dessa ferramenta. Val, seja muito bem-vinda.
obrigado pela sua participação. Vamos ouvi-la aí, tudo que você tem a dizer e você compartilhar essa experiência com a gente. Muito obrigado. Muito obrigada, Maurício, e eu estou honrada de estar aqui, tanto representando a CPM, como também a Precisions. Então, eu espero que eu possa dar algumas ideias sobre a maneira como vocês podem pensar sobre riscos e EVM, tudo junto. Maurício, você pode confirmar se você consegue ver minha tela? Sim, posso, Val. Então, não vai ser uma apresentação muito longa, e eu acho que o que eu gostaria de ajudar vocês aqui a entenderem é o quão arriscado e valoroso e complementar são essas disciplinas que ajudam uma a outra. E, então, sem mais delongas, vamos passar para o canal. Vocês já viram a minha apresentação. Eu estou aqui na Inglaterra e é onde as pessoas pensam sobre isso, mas nós também temos a base no Canadá e na Austrália. E o nosso software lida com vários elementos, incluindo um banco de dados, com ferramentas de análise, de visualização de risco e de compliance. E nós temos clientes no mundo todo, provavelmente alguns deles vocês reconhecem aqui, um considerável número em defesa, infraestrutura e utilitários, enfim. Vamos falar de análise de risco e como elas funcionam juntas. Então, eu quero falar sobre o comitê, que nós precisamos passar por todos os guias novos e verificar quão arriscado isso, como o risco é discutido e se isso é consistente quando nós falamos de risco. E também, alguns dos capítulos e tem esse análise de risco. Basicamente, chega sobre dois elementos. Primeiro, sobre como nós fazemos essa base do risco, não apenas o risco em si, mas o valor desse risco. E então nós temos que verificar a medida dessa performance e também adicionar o risco a isso. Eu sei que Braga vai falar mais tarde sobre isso e na sua próxima apresentação da análise de risco, e eu vou falar rapidamente sobre quão importante é ter essa análise de risco para fazer os orçamentos e também agendar essa análise de risco para garantir que você teve o tempo correto baseado na sua escala. Então, essas coisas em fazer essa base, uma das coisas que eu acho que é mais interessante em trabalhar com esse guia é como as pessoas percebem quão importante é fazer esse tratamento de risco e colocar isso na base do seu projeto desde o início, porque sem isso você não tem uma base, significa que você não está realmente prestando atenção nessa análise de risco. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso e vou falar sobre como o projeto está realmente acontecendo, como você precisa entender a importância de manter a base dessa análise de risco. Então, vamos dar uma olhada nos passos que nós vamos passar e o valor de cada um desses. Eu separei entre verde e azul. Verde seria a administração de risco e o azul, o valor agregado. E depois nós vamos fazer essa performance e analisar. Então, isso é uma forma mais básica de ver cada um dos passos. E eu acho que nas outras apresentações vocês viram que eram 37 passos, ou que tinha uma diferença nesse valor agregado ou no guia que era adicionado a esses 11, antes depois foram 11 passos. Então, eu dei uma simplificada só para dar uma ideia da importância dos passos que vocês estão adicionando. Então, vamos dizer que você está fazendo essa análise, você precisa ter uma ação e você precisa manter essa base. Isso vai um pouco nesse loop de toda vez sobre projetar e analisar a performance, verificar qual é a ação que vai ser tomada, mudar isso, revisar a sua base, para ter certeza que você está focado em completar o projeto
com sucesso. Então, se nós fizermos isso, basicamente você vai ter, se você fizer isso mais à frente do projeto, você não vai ter uma base muito boa. Então, uma das coisas que nós fazemos é que nós analisamos a incerteza e o risco. Então, eu separei isso em duas partes diferentes, porque a incerteza no projeto, com certeza, vai ser considerado essa variabilidade nas estimativas que estão por baixo de tudo. Então, se as suas estimativas de projeto vão ser $10.000, mas não tem certeza sobre isso, pode custar muito, pode custar mais do que $9.000 ou poderia custar $15.000. Então, é uma parte do trabalho ou algo que você precisa fazer e vai custar muito dinheiro e você precisa levar em consideração o fato que você pode fazer por menos dinheiro, mas tem uma probabilidade de que vai custar mais. Depois tem o outro elemento que é o risco. Então, o risco geralmente está associado com a probabilidade e o impacto, e alguma coisa que pode acontecer ou pode não acontecer. Então, geralmente, a forma que você avalia isso é diferente, analisa cada um desses. Então, a outra coisa que eu falei é aplicar as ações do tratamento de risco desde a base. Então, isso é no começo. Se você não tem uma base boa, você não vai conseguir completar esse projeto com sucesso. E depois nós também temos, quando nós estamos no meio do projeto, quando a gente já está dentro do trabalho, a gente continua prevendo os riscos e verificando as ações. Então, o risco é aplicado em cada um desses passos. Então, nós temos os passos. Eu sou uma pessoa mais visual, então vamos olhar a forma que nós desenhamos esses orçamentos de acordo com o tempo. Então, aqui está uma visão típica que você consegue no valor agregado, quando você faz esse exercício junto com outras caixas, nós temos os dados completos do projeto, então na parte direita, e nós temos o tempo pelo qual nós vamos fazer esse trabalho para conseguir completar. E também no eixo X nós temos o orçamento. Quando nós fazemos o projeto, nós começamos a gastar o orçamento e a gente completa e passa, quando passa, quer dizer que nós já gastamos além do projeto além do orçamento que nós estimamos. Então, isso significa que o risco ele pode ser administrado. É por isso que nós pegamos uma temos uma visão geral diferente, porque nós precisamos adicionar a administração de risco para os riscos que fazem sentido e fazem com que os riscos sejam maiores no eixo X. Mas no eixo Y, nós também devemos pensar sobre a escala. Então, nós precisamos aplicar isso, e isso é aplicado também nós aplicamos todos os riscos e também já tem um terceiro elemento, não apenas para risco, mas também nós precisamos considerar os riscos desconhecidos, que são as coisas mais emergenciais que vão aparecer no futuro. Eu acho que em cada um dos passos nós precisamos olhar esses riscos emergenciais e considerar quais são as ações que nós vamos poder tomar. E, finalmente, isso significa que nós poderemos terminar com o projeto, com o orçamento é considerado por trás disso, e a longevidade do projeto quando a longevidade do projeto pode ser estendida no futuro. Então, essa é uma visão mais realista do projeto, mas nós não queremos incluir essa parte amarela na base, porque nós mantemos elas separadas, porque o risco pode ou não acontecer, e a gente só coloca isso na base quando a gente precisa desse risco sendo materializado. Então, existem métodos de colocar essa base. Primeiro de tudo, precisamos dar uma olhada no orçamento, e para isso nós fazemos análise de risco dos custos. Então, começa, como eu disse, considerando as incertezas. E nessas incertezas, geralmente, são definidas por três coisas. As três estimativas. Uma fazemos uma simulação para verificar a taxa de incerteza do seu projeto. Então, isso vai com o período do projeto e também a média e a taxa de coisas que você pode ver como incerteza. E a linha
preta é a porcentagem de certeza que você tem para certificar que você vai ter ou não aquele orçamento exato. Mas isso é apenas baseado em certeza. Nós precisamos conseguir adicionar o risco. Então, quando nós adicionamos esse risco, nós estendemos o orçamento potencial que você precisa para cobrir esses riscos. Então, você pode ver aqui que nós temos o que nós chamamos de tail, né? E esse tail é uma preocupação, porque ele ele pode estourar completamente o seu orçamento, significa que não se pode mais fazer esse projeto, né? Então, nós temos essa cauda. E o que nós precisamos fazer é colocar algum tratamento e diminuir essa parte vermelha para o lado, empurrar essa parte vermelha para o lado esquerdo. Então, nós empurramos essa parte vermelha de volta ao orçamento e a gente consegue essa área verde. Então, a gente ainda tem algumas incertezas sobre quanto de orçamento nós vamos precisar, mas nós temos mais certeza de que nós precisamos, vamos conseguir administrar esses riscos e administrar essas incertezas também. Então, esse é o nível de confiança que nós temos, e isso é o que a administração, o manejo desses riscos nos dá para conseguir passar a informação que você está mostrando aqui nessa figura e para que você entenda que eles precisam decidir qual é a confiança que eles precisam do projeto deles em termos de fazer esse orçamento inicialmente. E depois nós temos o análise de risco da agenda, e nesse caso nós temos um passo extra. O primeiro passo é certificar que a agenda do projeto é robusta. Então, se nós estamos usando o tempo possível, qualquer ferramenta que a gente esteja usando, nós precisamos abrir esse orçamento e certificar que estamos usando. Então, é uma agenda robusta que nós precisamos aplicar. E mais uma coisa, nós fazemos a mesma coisa, a gente aplica essa incerteza. Então, nesse caso, pode ser algo que leva 6 semanas, ou então pode levar 5 semanas, 8 semanas. Nós não temos certeza, mas sabemos que precisamos fazer. Então, a gente aplica essa incerteza e nós temos essa média de resultados que nós vamos conseguir alcançar em termos da finalização do projeto. E você pode aplicar isso também em outras áreas. Mas também tem os fatores de risco, os eventos de risco, e isso cria uma figura mais interessante, porque aqui você pode ver que o gráfico se torna mais... um pouco bagunçado, e nós temos um número de riscos significativos, e eles podem criar essa estranheza no gráfico, criando 2 cenários diferentes. E uma vez, é muito importante, não esqueça que você está aplicando esses tratamentos e você vai trazer essa agenda e vai conseguir voltar para uma linha do tempo que você consegue atingir. Então, essas são as coisas que você faz para conseguir a base do seu projeto. Muitas pessoas usam essas agendas, e é muito comum, e é mais experiência, é que você precisa entender como fazer isso, e se for mais simples, como que você vai entender melhor aquilo que você está olhando. Então, se pudéssemos começar colocando essa base, vai ser uma visão muito arriscada do que o seu projeto vai parecer, e isso é um grande passo. Mas a próxima coisa que nós precisamos fazer é que nós precisamos administrar essa linha base, e isso precisamos preservar e administrar também a agenda. Então, tem que ter certeza quando as coisas vão acontecer e precisamos manter isso corretamente o tempo todo. Então, nós precisamos verificar esse gráfico para revisar essas análises de risco. E eu quero saber também, as pessoas podem perguntar quais são os riscos significativos, quais são os riscos, as tarefas mais significativas em termos dessa parte mais crítica. Então, tem áreas do projeto que vão ser mais e provavelmente vão causar, não vão deixar que o projeto seja bem sucedido. Então, precisamos verificar quais são os maiores riscos em termos de custo e as coisas que você vai fazer a partir desse processo, junto com esse tempo, junto com esse valor, quando você está medindo
qual é o orçamento dentro dessa linha do tempo, você também precisa perguntar, esses riscos mudaram ou tem alguma emoção? Então, você vai continuar revisando essa ameaça, e não significa que você precisa olhar a agenda, a lógica, o orçamento, e ainda nós estamos olhando quais são esses tratamentos que nós precisamos fazer, porque qualquer coisa que você possa fazer antes que o risco chegue, por exemplo, uma vez que você construa essa base para perceber o que é o problema dessa fundação, dessa base, é muito mais fácil você controlar e verificar quais seriam os riscos. Então, isso é um resumo básico das coisas que vocês vão fazer juntamente com o seu processo de administração do seu projeto, do risco. Então, durante todo o projeto, você precisa revisar o risco, você tem que verificar que você tem que rever os seus dados, verificar o seu orçamento, estar confiante de que você vai alcançar o seu orçamento e se você está mantendo um olhar correto sobre quais são os riscos e ter certeza das incertezas que você vai ter. Então, o mais cedo que você identificar os riscos, melhor. Então, quais são os benefícios? Bem, existem benefícios mútuos de fazer essa análise de risco. Primeiro, nós temos o olhar do lado dos valores. Então, primeiro, nós precisamos estabelecer essa base e isso te permite desafiar essa base, sabendo quais são os riscos do orçamento, dos custos, das estimativas, e você pode administrar a sua base e estar muito mais confortável quando você lidar com isso. Certamente, parte do processo, um dos passos que entrega, eu acho que é o passo 14 dos 37 passos, é estabelecer a sua reserva administrativa. Isso precisa estar aplicado à sua visão geral do que o orçamento do projeto vai ser. E, bem, a administração de risco é basicamente isso. Mas uma das coisas que nós precisamos lembrar é que tempo custa dinheiro. Então, você não quer olhar apenas isso, apenas no orçamento. Vocês também precisam olhar isso como uma reserva de agenda. Então, isso significa que você vai ter o que nós... um tempo onde você precisa continuar verificando o projeto e olhando esse tempo, porque talvez você pode começar a estar atrasado. Então, vamos olhar no lado do análise de risco. Então, essa administração de risco pega com que você pegue essas ações para reduzir as ameaças. Ou quando nós falamos de oportunidade, pelos riscos, eu também quero falar sobre as oportunidades, as ameaças que podem se tornar oportunidades positivas. Então, isso te permite pensar sobre as coisas que você pode fazer melhor e também, ultimamente, você não vai ser possível gerenciar os riscos, a não ser que você tenha essas ações e você trate essas ações. E aí que o valor entra, porque você precisa certificar que você está rastreando essas ações e de que elas foram feitas e estar confiante de que você está administrando os riscos também, reduzindo as ameaças ou então explorando as suas oportunidades. Ambas as disciplinas, elas se ajudam. Então, elas estabelecem ou criam coisas que vão gerar o sucesso do projeto. Então, o valor agregado precisa constantemente estar olhando a estimativa de quando esse projeto vai estar completo. Então, nós precisamos saber se vão ser meses, se dentro da sua linha do tempo, se você está verificando o próprio valor, se isso você precisa gerar uma estimativa completa. E essa administração de risco é capaz de te ajudar a melhorar a qualidade e a certeza dessa estimativa. Não é apenas extrapolar isso, mas é realmente
pegar e entender o projeto e entender todos os riscos que estão associados para ter uma boa qualidade. E, finalmente, o mais importante, ambas as disciplinas, é importante ter essa tomada de decisão. Então, espero que isso tenha te dado uma visão geral rápida de como você vai olhar o risco e o valor agregado juntos, como eles se apoiam em ter esse benefício muito. Então, muito obrigado por ouvir. Se alguém quiser entrar em contato comigo, essa é a minha informação. Então, muito obrigada. Maurício, eu vou parar de compartilhar a minha tela. Obrigada, Val. Obrigada pela apresentação. A gente poder ouvir essa aproximação aí que você colocou de forma bastante didática entre o EVM e o gerenciamento de riscos, né, onde que eles se conectam, né, no âmbito do processo, né, do EVM. Ficou muito interessante. Agora a gente vai ouvir um pouco o Carlos Eduardo Braga falar um pouquinho de como é que é o trabalho dele, e ao final a gente debate aí, troca as nossas perguntas com vocês. Então, vou aqui apresentar o Carlos Eduardo Braga, que é engenheiro de produção pela FRJ e MBA em gerenciamento de projetos pela USP, também com MBA em ciência de dados pela PUC do Rio de Janeiro. Ele é certificado em PMP, né, Project Management Professional, e Risk Management Professional, são certificações do PMI, Project Management Institute. Ele é consultor em gerenciamento de riscos e apoio à decisão na Petrobras. Já ele tem 28 anos de experiência em gerenciamento de projetos e 18 anos de experiência em gerenciamento de riscos nesta empresa, onde desde 2010 é consultor em gestão de riscos e apoio à decisão. Ele participa ativamente no desenvolvimento de normas ligadas à gestão de riscos e gerenciamento de projetos, programas e portfólios junto à ISO e à BNT. Então, ISO 31000, ISO 21508, que a gente já citou aqui também. Ele participou do comitê diretivo do Project Management Institute para desenvolvimento da certificação de Risk Management Professional e coordenou o desenvolvimento da norma BNT de gerenciamento de riscos em projetos. Então, Carlos Eduardo Braga, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação e vamos ouvi-lo aí com toda atenção. Valeu, obrigado pela apresentação, Maurício. Val, parabéns pela apresentação, muito interessante. Se a gente tivesse combinado, eu acho que não seria tão boa a apresentação, porque a gente está falando exatamente a mesma língua. E é exatamente essa parte a necessidade de um bom controle de projeto, né? Como ele pode arredondar e melhorar a qualidade da análise de risco. Mas nada disso acontece sem a atuação na área, né? Sem o tratamento, como você ressaltou bastante. Eu vou compartilhar minha tela. Aí, vocês estão vendo? Sim, Braga, tá ok. Beleza. Então, assim, eu tentei fazer uma representação, né, não falando tanto de gerenciamento de risco puramente, né, mas tentando colocar dentro de uma visão de negócio, né, e planejamento de projeto, né? Então, a gente está falando do início de projeto em que alguém está olhando uma necessidade do negócio, tem uma ideia, quer transformar isso, né, em um produto, um processo para gerar algum benefício para a empresa. Então, isso dá o start desse processo, né, que ele vai, através de um trabalho de planejamento, né, definindo o quanto que eu planejo gastar em tempo, em recurso, e, como a Val falou também, eu tenho certas imprecisões nas minhas estimativas, e eu tenho ferramentas de simulação que permitem que eu consiga enxergar essa incerteza olhando o overall risk, né, e o resultado que eu espero só com a minha imprecisão, né, ou seja, eu estou fazendo um planejamento mais robusto, colocando essas variações e gerando um cenário inicial do projeto, né, como a Val comentou, o baseline principal. Você tem a parte de análise de risco, né? Eu não vou falar muito do processo de gerenciamento de risco, mas quando eu falo em risco, aí, eu estou falando em identificação dos riscos, análise qualitativa para identificar os riscos mais importantes, e você associar
ao risco, e aí já começa o ganho de você ter um trabalho forte na aplicação do EVM desde o início do projeto, né? É entender quais são os pacotes de trabalho que você vai medir e quais são influenciados por cada tipo de risco. Então, foram representados pela Val com aqueles raios, né? São aqueles eventos de risco que tem probabilidade de acontecer, e se acontecer vai provocar um impacto. Uma etapa seguinte, que é o compromisso aí do gerente do projeto, na minha visão, que é eu vou medir qual é a minha exposição, qual é o pior cenário se eu não fizer nada e aceitar todos os riscos. Mas o que eu quero ter compromisso com a companhia, o gerente de projeto deve ter como compromisso, é o tratamento dos riscos. Como eu reverto diminuo o impacto, reduzo a probabilidade daqueles riscos e trago aquilo para algum valor dentro do que é o conceito do apetite a risco dentro da companhia. Feito esse tratamento, eu vejo até onde eu consigo trazer esse projeto de volta, né, para o meu controle, e eu avalio a questão de necessidades de contingência que vão me dar previsibilidade. Obviamente que eu tenho que fazer uma nova avaliação, e por isso esse ciclo volta à necessidade do negócio, que é no sentido de, com essas contingências, o projeto ainda é interessante para a companhia, né? Então, eu fiz uma exemplificação, né, do que seria esse caminho. Então, a gente tem o início de tudo, né, que é alguém tem uma identificação de necessidade, o que eu preciso desenvolver, eu preciso de um novo porto, eu preciso de um novo carro, né, o que eu preciso gerar como benefício para a companhia. Então, eu tenho uma necessidade que eu quero transformar isso, materializar isso, né? A partir daí, o que eu faço? Eu vou entender como eu construo, né? E aí se você vai definir as atividades que fazem parte, quais são os pacotes de trabalho, quais são as entregas que eu vou ter para conseguir realizar esse produto, e eu vou começar a ter uma percepção de quanto tempo eu levaria para concluir aquilo, né? E quanto isso me gastaria de tempo. Então, eu vou ter ainda uma visão determinística. Eu simplesmente estou fazendo aquele Lego, né, de colocar uma atividade depois da outra, vendo quanto tempo eu consigo fazer aquele projeto e quanto isso vai me consumir de recurso. Então, essa é a primeira etapa. Eu não estou tratando, por exemplo, o nível de maturidade dessas informações, né? A questão de você ter processos que têm diversos pequenos riscos, né? A Val utilizou o termo incerteza. Eu gosto muito de caracterizar isso como incerteza. São diversas causas pequenas que você não consegue eliminar individualmente, mas você acaba trazendo para dentro do seu modelo através de uma variação, né? Tem aquelas curvas de maturidade da ACE. Você fala que na fase 3 você tem menos 10% e mais 15% de variação nas suas estimativas. Então, você trazer isso para o seu cronograma e testar, né? Aqui ainda seria o determinístico, né? Uma curva, né? Seria a curva S, né? O quanto eu vou gastar de recurso à medida do tempo e quanto tempo vai ficar pronto o projeto. Então, eu passo para essa parte probabilística. Eu vou fazendo essa análise de aonde eu tenho incerteza nessas estimativas e vou trazendo, através dessas distribuições normalmente triangulares, né, que você tem um valor pessimista, otimista e mais provável, e você vai montando o seu cronograma, trazendo esses modelos e jogando numa ferramenta de simulação que ele vai te dar o overall risk do projeto, né? O que é interessante aí é que você já começa a perceber o impacto de você ter muita atividade acontecendo em paralelo, né? Quanto mais paralelismo, ou seja, quanto mais crashing você vai fazendo, quanto mais apertado fica o seu cronograma, maior a sua exposição ao risco, né? Então, isso você já começa a perceber até na sua estratégia de planejamento os efeitos desse tipo de ação, tá? Mas aqui a gente não está falando de risco em si, são basicamente incertezas. Então, quando você simula, o que acontece? Eu tinha o meu plano, que é a linha verde, e eu simulei só em cima de incerteza, considerando a variação em algumas etapas que eu tenho um detalhamento mais firme do projeto, alguns eu tenho uma informação menos precisa, né? Eu tenho alguma dúvida da quantidade de válvula de alguma parte da unidade. Então, eu coloco essas variações dentro do meu modelo e simulo.
esse conjunto de bolinhas aqui, na verdade, são as diversas interações do projeto. Cada uma representa uma interação em que eu tenho o prazo e o custo que ele foi concluído. Então, eu acabo vendo uma visão, né, que seria a linha em vermelho, para onde eu iria, considerando 90% de probabilidade, olhando o prazo e custo, né, e ainda sem risco, só olhando a incerteza. O que eu consigo obter aí, né? Eu fazendo o scatterplot, aí eu estou só pegando o detalhe daquela bolinha, aquele conjunto de pontos, e puxei um pouquinho mais. Então, o que eu estava planejando, eu consigo ter algumas informações do tipo, a minha chance é 20%, que seria essa região verde, de eu conseguir concluir o prazo dentro do custo planejado e dentro do prazo planejado, só olhando a incerteza. Tá? Então, você tem aqui a sua precisão, né, que seria olhando aquela curva de probabilidade acumulada para prazo, que seria aqui o eixo X, você tem 27%, e 59% de custo. Então, você já começa a ter uma leitura do grau de precisão que você está usando no teu modelo. Ou seja, uma forma de você até medir a questão da eficiência desse teu planejamento, né? Se precisa ter mais maturidade, desenvolver um pouco mais o projeto para ter esse resultado um pouco mais firme. Mas é parte do planejamento. A gente passa depois a olhar muito mais para a questão dos riscos, né? E aí eu estou falando realmente, são eventos de risco, são eventos que, se acontecerem, né? Ou seja, eles são eventos futuros, têm uma determinada probabilidade de acontecer, e se acontecer, ele pode impactar prazo, custo ou prazo e custo. Então, eu tenho que identificar esses riscos e representar eles dentro do meu cronograma. O objetivo aí é você enxergar qual é o grau de risco, né? Qual é a exposição do risco do projeto. Então, você está olhando ali um pouco o que você vai ter, ou quanto de esforço você vai ter que dedicar para desenvolver os seus planos de tratamento, para tentar trazer de volta para dentro de níveis aceitáveis o teu resultado. Tá? Usando aquele mesmo exemplo, o que eu fiz? Eu rodei, então, se vocês repararem, os resultados estão mais espalhados, né? Ficaram até um pouco mais deitados. A curva tem alguns movimentos mais fortes, né? Eu tenho aqui um risco que ele impacta muito prazo e pouco custo, e o que acontece também, né? Como eu estou falando em cronograma com recurso, eu levando mais tempo, eu vou alocar por mais tempo o recurso, então eu acabo também gerando um aumento de custo. Tá? Então, a gente começa a enxergar aonde isso pode me levar. Né? Então, eu aqui já estou olhando não só a incerteza, mas estou acrescendo essa incerteza, os riscos principais que foram identificados, ainda sem tratamento. É muito para olhar, porque quando a gente faz a qualitativa, a gente mapeia os principais riscos, mas esses riscos eles ainda estão um pouco fora de contexto. Você está olhando a dificuldade de obter o risco de não conseguir um licenciamento, ou a capacidade de uma estrada para levar determinado equipamento. Então, esses eventos de risco, você está considerando, você ainda não está tratando, você está só ponderando e colocando eles dentro do modelo. Tá? O objetivo aí é o seguinte, é você identificar aqueles riscos qualitativos, quando colocados dentro de uma atividade do cronograma, ele pode ter um efeito multiplicado. Então, você tem um risco, que é um risco que você qualificou como probabilidade alta, impacto alto, e ele atua sobre uma atividade que está no caminho crítico, ele com certeza ele vai fazer um grande estrago para você. Então, você consegue tirar, né, a Val mostrou com aqueles gráficos de tornado, quais são os principais riscos que impactam o teu cronograma, mas com uma visão que você está medindo o resultado de impacto, né? Da mesma forma, enxergando quais são as atividades mais expostas no teu cronograma a esses riscos. Então, isso ajuda na questão de você priorizar o ataque. Quando eu jogo, né, determinando aquela bola, né, geralmente o pessoal chama de futebol, mas é a bola não nosso soccer, né, do nosso futebol, mas é aquela bola de futebol americano, mais ovalada. Então, você vê que, considerando o risco, a tua chance de atender prazo e custo caiu para 5%.
a de prazo caiu para 10% e o de custo em 29%. Então, passa um cenário muito ruim. Agora, não quer dizer que você vai sentar e esperar isso acontecer. Então, você vai olhar os seus riscos, né, a parte qualitativa, os riscos que você identificou, a consideração de onde eles estão acontecendo no teu cronograma, e você vai traçar os planos de ação, né? Qual é o tipo de tratamento que eu vou fazer? Eu consigo eliminar aquele risco? Eu consigo modificar o escopo e excluir? Eu adoto uma tecnologia A ou uma tecnologia B, que eu tenho um conhecimento melhor? Então, eu vou tentando eliminar esses fatores para fazer com que a minha curva, né, no caso, a vermelha, que seria a disposição, né, que eu estou considerando todos os riscos, eu tenha um ganho, né? Então, eu estou trazendo de novo naquele modelo o quanto eu consigo diminuir de probabilidade de risco acontecer ou o quanto eu consigo diminuir de impacto se aquele risco acontecer. E aí eu rodo novamente a simulação. Então, eu consigo verificar o quanto eu consigo trazer de volta para perto do meu planejamento essa curva, né? Então, a gente teria aqui a curva determinística, que ficou faltando aqui, que seria alguma coisa mais aqui no começo, e quando eu olho a minha exposição, eu estou mostrando a curva vermelha, eu estou vendo que, olha, eu consigo trazer de volta essa curva verde, para essa curva verde, só com o que eu pretendo tratar de risco, né? E aí é que é a parte mais interessante. Essa é que é o compromisso do gerente de projeto, né? Ele tem que estar comprometido não só com o planejamento, obviamente, mas em mitigar os riscos e fazer com que, no pior cenário, ele chegue naquela curva verde, que está com os resultados mitigados. Obviamente, nem todos os riscos a gente consegue tratar e reverter. Então, aí, o que eu fiz? Apresentei as duas curvas em separado, né? Então, eu tenho um cenário em cima de prazo, olhando a duração do projeto. Então, eu tenho a curva preta, que é a minha curva de exposição aos riscos, e a minha curva seria vermelha ou laranja, que é o quanto eu consegui trazer de volta ao aplicar os meus tratamentos. Obviamente que isso ainda é uma estimativa, a gente está falando ainda em planejamento, né? Por isso que eu falo, é o compromisso que eu vou assumir ao implementar esse projeto. Eu vou correr atrás disso, em botar em prática esses planos de resposta e monitorar, e aí entra também a questão do EVM, ajudando a ter um controle mais firme do projeto, né? Ter ele mais na mão, e você corrigir os rumos onde necessário. Você vê que a curva de custo de baixo, o ganho já foi menor. Eu tinha menos ferramentas ou menos formas de tratar o risco para diminuir ou a probabilidade ou o impacto em custo daqueles riscos. Okay? Aí, mostrando da mesma forma, né, o scatter plot, que é no eixo horizontal, eu estou vendo a curva de prazo, e no eixo vertical eu estou vendo a curva de custo. O ponto amarelo é o meu plano determinístico. Então, aquele é o meu resultado do projeto. O que acontece? Eu tenho uma probabilidade baixa ainda. Ele está me dizendo que, olha, mesmo tratando os riscos, eu só consigo, em 13% dos cenários, conseguir completar ele dentro do prazo e do custo. E aí entra a questão da necessidade de uma contingência, né? Como é que eu vou proteger isso? Porque uma das coisas que a gente tem que preservar é a questão da previsibilidade. Quando você está falando de diversos projetos, você tem que ter uma proteção para o caixa da companhia, né? Então, a gente trabalha com uma contingência que vai dizer o seguinte, olha, até aqui você tem força, né? Você cria um colchão de tempo e um colchão de dinheiro para te proteger desses eventos de risco que você pode não conseguir, ou o teu plano de resposta não vai ser tão eficaz, de alguma forma pode ter algum risco que você vai identificar mais à frente do projeto, algum outro desvio. Então, ele ainda fica dentro dessa contingência. Então, o que você faz? Nesse caso aqui, né, eu peguei uma situação em que, olha, eu quero ter 50% de chance, pelo menos, de atender prazo e custo. Então, para eu ter esse percentual, aí eu faço um trade-off, né? O que é mais importante para mim? O meu projeto é foco em prazo ou é foco em custo? E aí eu faço esse ajuste em cima do manter os 50%, mexendo no eixo da percentual de intervalo de confiança
para prazo, né, que seria 59%, e de custo 69%. Então, o que eu estava falando de 1.331 dias, eu estou falando de uma contingência aí em torno de 48 dias. De custo, uma contingência falando aí de 16 milhões. Então, o que o gerente de projeto vai fazer? Olha, os meus riscos são esses, a exposição do projeto é aquela curva horrorosa, eu consigo tratar parte desses riscos, então, meu compromisso é trazer o meu projeto de volta até esse 1.331 dias e 290 milhões, mas se a gente quer trabalhar com um pouco mais de previsibilidade, verifique como é o teu modelo de negócio, né, a tua viabilidade para contingência de 50%. Então, trabalhar com 1.379 e 306 milhões. Se dentro dessa condição o projeto ainda é interessante para a companhia, ele seguiria para a execução, né? Se não for, você vai ter que começar a analisar escopo, o que pode ser simplificado, eliminado. Eu antes de, quer dizer, em paralelo, né, quando eu comecei a trabalhar com o risco, eu trabalhava muito também com a parte de Value Improvement Practices, né, que são práticas de melhoria de valor. E exatamente o lado é muito parecido com a visão de gerenciamento de risco, só que olhando oportunidades, né? O que você pode fazer para construir mais rápido e mais barato? Então, coisas do tipo, se você tem problema de condição climática, alugar cobertura para proteger e você permitir que o trabalho funcione de uma forma mais produtiva. Então, essas coisas aconteciam e você identificava as práticas para otimizar o projeto. Então, desde que você faça essa análise de risco, desde as fases iniciais do projeto, você tem essa oportunidade de ir trabalhando o teu escopo e ajustando para que ele chegue num nível que faz sentido para a companhia autorizar a execução. Tá? É o que eu estava falando. Fechou o pacote, né? O quanto você consegue mitigar, o quanto você está pedindo para a organização te autorizar de contingência, você leva para aprovação. Se houver o acordo da companhia e ela decidir, olha, realmente o projeto faz sentido nessa condição, a gente segue para a execução. Tá? Então, eu só discuti, só peguei mais essa parte de planejamento inicial do projeto. Essa parte de execução é onde realmente o gerenciamento de risco dá resultado, né? Que é exatamente no dia a dia da obra, implementando esses tratamentos de risco, né? E, obviamente, você olhando se novos riscos surgem, tendo esse controle do projeto, e aí entra o EVM como uma ferramenta que é extremamente interessante nesse sentido, de você entender o que você está entregando, que forma você vai planejar a entrega desses pacotes, como você vai medir, e medir de uma forma mais eficaz, porque um dos trabalhos que a gente tinha muito, né, inicialmente nos projetos era, obviamente, a Val falou disso também no início da apresentação dela, é a robustez do planejamento, é a qualidade dos cronogramas. Você tem que ter uma série de condições para que o cronograma faça sentido, senão ele é um calendário. Então, você tem que ter essa percepção da lógica, do diagrama, né, de sequência das atividades fechado. Então, tudo isso é importante para você começar a ter o planejamento na mão, né? E, ao longo do projeto, você vai olhar novamente o gerenciamento de risco, mas ele, como trabalha com evento futuro, eu tenho que saber o que ainda falta fazer. Então, eu preciso ter claro exatamente isso. Quais são os riscos que já passaram, quais atividades já foram concluídas e eu tinha algum risco previsto para acontecer, ou as minhas ações funcionaram e não deixaram o risco acontecer, ou mesmo que ele tenha acontecido, os impactos foram diminuídos. Como é que eu remanejo esse caixa para frente? A minha necessidade de contingência, né? Teoricamente, a contingência é para proteger de riscos. Se o risco não acontece, você teria que devolver no final do projeto, sobraria algum caixa. Então, esse dia a dia de projeto, né, é que entra muito o EVM como essa ferramenta para fazer esse mapeamento. E aí, só para finalizar, eu botei alguns pontos, mas olhando essa parte de execução e controle, né?
lembrando, né, que o gerenciamento de risco é um processo contínuo e cíclico, né? Então eu tenho que periodicamente rodar aquele processo de identificar riscos, qualificar, jogar de novo no modelo, e aí eu preciso ter um modelo sempre atualizado com relação ao avanço físico, né? O quanto eu já fiz, quanto eu já entreguei, porque eu tenho que olhar sempre a duração remanescente, o que falta para fazer, quais são as atividades que faltam entregar. E ele começa desde o início do planejamento, que eu comentei, né, que ele trabalha sempre com eventos futuros, então eu preciso ter sempre ajustado isso que falta fazer, né? Eu já tive projetos em que eu trabalho, seria quase como um PMO, né? E eu verifiquei que havia projeto que não usava avanço físico praticamente. Ele ficava rodando sempre a mesma análise, então você vai ter sempre o mesmo resultado. Não faz sentido. Então, você ter, né, e aí a questão até de migrar para algumas ferramentas que são mais rigorosas com relação ao controle do projeto, né, e você tendo uma metodologia como o EVM suportando esse nível de controle, vai ajudar muito a qualidade da análise de risco, né, porque senão a gente entra no garbage in, garbage out. O que eu recebo de informação ruim, eu vou mostrar, eu vou apresentar uma curva, mas aquela curva significa alguma coisa? Né? Se eu não tenho um planejamento com lógica, se ele não faz sentido, eu estou fazendo simplesmente uma curva, né? Não vou ajudar nada o gestor. A questão do resultado prático, né, durante a execução, que é exatamente você estar monitorando esses riscos, avaliando se existem gatilhos que possam te indicar que um risco está próximo, né? Então, você está rodando isso com a tua equipe, sempre no dia a dia, isso passar a ser sangue do planejamento, a ser sangue do pessoal que fiscalização de contrato, né, que está acompanhando a execução. Que mais? Acompanhar o avanço das atividades, recalibrar o modelo. Basicamente, é muito em cima disso, né? Eu reajustando ao longo, em função do que acontece, né? Do quanto eu avancei, do que eu ganhei, gerei de valor dentro do meu projeto. Tá? É isso aí, gente. A minha intenção era fazer um pouco dessa provocação, trazer um pouquinho da minha visão aí do como tratar o gerenciamento de risco. Né? Normalmente, eu não uso nem esses gráficos de fluxo de caixa, né? Eu olho mais o prazo e custo separado, mas eu acho que é interessante quando você cruza as duas informações e enxergar aquela visão do qual é a chance de você atender os dois fatores, né? Tem algumas metodologias que já estão trabalhando Joint Cost Estimate, que trabalha já com a questão de você fazer a estimativa do projeto com as duas variáveis de uma forma bem mais integrada, né? Então, essa era a minha mensagem. Maurício, você puxa aí? Ótimo, Braga. Muito obrigado aí pela sua exposição. Ficou interessante mesmo, vocês não combinaram, mas acabou que vocês conectaram um pouco as apresentações, a Val falando exatamente da forma de você trazer os riscos de volta ao planejamento, né? Assim, quando você realmente faz essa estimativa mais precisa dos riscos, como é que você trata esses riscos e traz ele de volta para uma curva mais interessante, e foi exatamente o que você tentou tratar, mas no âmbito de business case que você faz junto à Petrobras. Então, eu vou tentar explorar um pouquinho com vocês algumas questões que vocês comentaram, e aí eu queria ouvir. Então, vou fazer uma primeira pergunta à Val, que, enfim, quando a gente olha a metodologia mesmo do EVM, e você mostrou isso logo no início da sua apresentação, você falou da reserva de gerenciamento, que é aquela reserva que não está dentro da linha de base do projeto, né? Você coloca lá a reserva de gerenciamento acima. Mas você cita uma reserva de gerenciamento para riscos emergentes, né? Você colocou até uma segunda camada ali. Eu queria saber, que você explorasse um pouquinho mais essa lógica da reserva de gerenciamento e a reserva de gerenciamento para riscos emergentes, se no final, se na sua análise, por exemplo, no âmbito de monitoramento e controle, no planejamento do projeto, né,
você junta essas duas camadas numa camada só. Como é que isso se dá, se você analisa ela de forma assim, separada? Só você dá uma explicação um pouquinho melhor sobre essa lógica. Ok, that's a really interesting question. Ok, essa é uma pergunta bastante interessante. Eu acho que depende da organização e de que tipo de estrutura governamental você tem. Em governança, eu estou falando sobre como lidar com as reservas de gestão. E se você tem regras na sua organização, isso significa que você precisa ter um nível mais alto de autoridade para liberar essas reservas. Geralmente, a gente tem um orçamento extra. E então, se você pensar em vários níveis na organização, você tem governança e projetos, e você tem um nível de programa, e algumas organizações têm uma reserva de gestão liberada para o gerente de projeto, para usar sem precisar de uma autoridade maior. É como se fosse um orçamento de emergência, que talvez seja um risco emergente que pode acontecer e que leve o programa para um nível mais alto e que força uma maneira diferente de pensar. Então, eu acho que é mais uma coisa de como o projeto, de fato, passa durante o processo em termos de assumir esses riscos. É muito importante que, se a gente não identifica os riscos emergentes até eles acontecerem, a minha preocupação é que muitos projetos vão usar isso como uma desculpa, porque a gente não viu que isso ia acontecer. Mas, no meu ponto de vista, eu acredito fortemente que, num prazo muito longo nesse projeto, isso talvez não tenha quase nenhum risco que ninguém pode ver. Nós temos as coisas conhecidas e desconhecidas, mas tudo está aqui. E é uma questão de como você lida e toma decisões. É uma questão de como você quer lidar com tudo, e há um benefício de lidar com o programa, porque assim a gente pode compartilhar o projeto. Muito obrigado. Só uma questão do esclarecimento assim, também em relação a esse tema. A questão dos riscos emergentes, como você acabou de falar, que muita gente não considera, né, os riscos emergentes quando você faz essa análise na execução dos projetos. Eu queria saber como é que você vê hoje, você que atua de forma global aí com vários clientes diferentes em diversos níveis, projetos mais e menos complexos, como é que eles lidam com essa questão dos riscos emergentes? Isso está hoje na pauta de ser considerado nesses projetos ou ainda é uma coisa que você vê de forma incipiente? Eu acho que só nos projetos mais maduros que a gente faz isso bem. A maior parte das organizações só tem um orçamento de contingência. E eu acho que você precisa ter um nível mais alto de maturidade e um certo nível de cultura na organização, em termos de confiança, para ter esses diferentes níveis. E uma das regras sobre o risco emergente é que você não pode simplesmente pensar num número, você ainda precisa ter uma justificativa para um risco emergente. Então, ainda tem uma racionalidade por trás. Talvez possa ser só porque você sabe tipicamente que um projeto tem um risco técnico muito alto e você vai ter um nível de problemas técnicos, mas talvez você não consiga definir exatamente quais são os problemas, onde eles vão acontecer e quando vão acontecer. Então, você precisa de um nível de orçamento extra, mas isso precisa ser justificado. Então, mesmo se você colocar o risco emergente ali, não é simplesmente uma pausa. Ele precisa de uma racionalidade, e é aí que eu acredito que as organizações mais maduras fazem isso, porque, sejamos honestos, o risco quase sempre é um pensamento posterior, ele é feito depois que alguma coisa acontece, nunca há tempo suficiente.
Então, a gente tem listas a cumprir e a gente precisa de uma organização muito inteligente em riscos para usar isso desde os estágios iniciais. Então, eu acho que é mais uma questão de nível de maturidade, de entendimento e de ter racionalidade para isso. Eu ia comentar exatamente que esse é o ponto, né? Como é que você faria antecipadamente? Porque uma coisa são você rodar a análise de risco ao longo do projeto e estar revendo, né, as atividades que estão pela frente. Se olha, a inflação aumentou mais do que o esperado, né? Reagir a alguns riscos que vem alguma eleição aí, então pode ter algum resultado inesperado. Então, começa a se proteger fazendo isso para unknowns, né? Você consegue delimitar aquele risco. A dificuldade é realmente pensar em algo emergente, um pouco fora da caixa, acaba sendo alguma coisa que tem que trabalhar, imagino, tá? Que seria algo muito mais estratégico, né? Como ela falou, você está falando do risk intelligence, você enxergar cenários. Então, eu posso ter a minha visão de futuro com o cenário A, B ou C. E aí, em função de cenário A, B ou C, eu vou trabalhar uma reserva de caixa para toda a minha carteira de projetos ou para o programa. Né? Isso é uma gestão interna da companhia. Né? Ou seja, ele realmente não é um valor que está entrando na análise de viabilidade do projeto, mas é um trabalho da organização em se proteger para que eventuais cenários se concretizem na frente, eu consiga realizar aqueles benefícios a que eu me propus. Né? Então, é um trabalho um pouco mais, um pouco diferente. Né? Eu não acho que seja muito mais estrutural e nem tanto ligado a projeto. Né? Eu vejo muito essa questão. Você começar a trabalhar com visões de futuro, cenários de futuro, e estruturar como você vai agir de forma com um maior grau de aversão ou de apetite ao risco, né? E aí eu vou ter um caixa maior ou menor para me proteger desse futuro que pode acontecer. Né? Não é uma receita fácil. Oh, some comments about that? Yes. Sim, eu concordo totalmente. Eu acho que o outro ponto que talvez a gente precise considerar também são as duas fases da gestão de risco. Uma é definir a linha de base e a outra é, de fato, rodar o projeto. A gente precisa pensar sobre os riscos emergentes desde o início, quando a gente define a linha de base. Eu sei que pode ser muito vago, mas a gente tem que pensar em coisas do tipo, a energia pode cair, a gente tem que pensar em alguns cenários assim, porque é estar pronto para tomar decisões durante o projeto de forma rápida. Porque, de novo, o tempo é dinheiro e a gente não tem muito tempo. Então, se você tiver que desligar um tanque no meio do oceano, alguém tem que ser capaz de fazer isso. E você não pode perder tempo porque você vai perder dinheiro, é uma decisão econômica. Então, se você pensar nesses cenários, é um ponto que você mencionou que é muito interessante, porque em múltiplos cenários a gente tem muitos pensamentos. E eu tenho certeza que o orçamento não vai ser projetado ou sequestrado para outras coisas. Para cada projeto, você tem que justificar tudo, mas isso aí é outra extensão durante o projeto que precisa ser um mecanismo robusto para arriscar e para ter um orçamento de risco e para lidar com esse risco ou não risco e trazer esse risco ou não risco para a linha de base para uma mitigação ou para uma outra resposta. Não é invalidar o risco, porque você passa por um processo rigoroso nesse sentido, e durante o projeto você pode também medir o quão rápido você está considerando o orçamento de risco, e quanto mais rápido,
mais importante vai ser porque você não pode determinar com antecedência qual vai ser o que vai ser usado no projeto, qual é o nível de gestão, ou isso é uma questão de pensar no orçamento de risco e de falar com a equipe de gestão, porque a gente precisa pensar rápido. Então, ter esses 2 níveis de orçamento é importante porque a gente vê o tanto de risco quando a gente ignora no nosso pensamento e o quanto que está ou não sendo considerado. Deixa eu passar algumas perguntas aqui da audiência. Tem uma pergunta aqui agora para você, Braga, que eu vou ler aqui da forma que está, você interpreta aí de acordo com a sua apresentação. Ele pergunta assim, é o Jonas Coutilho que fez a pergunta. Quando seria o nível de confiança razoável na utilização do JCL P70? Ele falou, P90 me pareceu um pouco agressivo. Eu queria que você comentasse. Não tem uma regra clara, né? Vai muito do perfil do projeto, né? Se você tem um projeto que é meio, vamos dizer assim, difícil falar, mas é um projeto quase que rotineiro ou com tecnologias conhecidas, você pode estressar um pouquinho mais e trabalhar com um apetite a risco maior. Então, você reduziria esse teu P, né? No caso de você ter uma tecnologia nova, um projeto inovador, obviamente você vai tentar trabalhar com precisões maiores, né? Obviamente que a questão de você trabalhar com precisões maiores é que você está se protegendo mais e colocando mais tempo e mais dinheiro no projeto, né? Então, vai muito dessa questão da complexidade de cada caso, né? Não tem uma regra geral, não. O pessoal tem uma ansiedade muito grande, fala em P50, P80, P75, mas aí é muito ao gosto do freguês, né? Qual é o apetite que você tem para risco, né? E, obviamente, que esse apetite tem que casar também com o perfil do projeto, né? Um projeto muito complexo, pouco complexo, é um programa, né? Então, em função disso, você tem que balizar. Não, mas obrigado pela pergunta. Realmente, eu ainda não consegui achar uma resposta objetiva para isso, né? É muito em cima de trade-off, né? Tentar ser razoável no sentido de o que eu tenho de desafio e o que eu quero correr de risco, né? Ônus e bônus. Tentar equilibrar essas duas partes, né? Espero que tenha ajudado e não confundido mais. Aldo, you want to comment something? Can I give an example? Because I agree with you, Braga. When years ago, I used to be fairly prescriptive about telling people. Eu vou dar um exemplo porque eu concordo com você, Braga. Eu, em alguns anos atrás, fui muito descritiva nesse sentido, mas eu aprendi a lição quando nós trabalhamos com uma firma australiana, Lendlease, que criou a Vila Olímpica das Olimpíadas de Londres. E nós passamos por muitos problemas porque nós começamos a construir a vila e a gente teve alguns problemas de segurança em Londres que causaram problemas de design, de custo, e aí a gente teve que lidar com os créditos e com toda a premissa dos atletas na vila, que foram completamente negligenciados. Então, desde o início, houve um planejamento e um orçamento que teve que ser tudo refeito. E uma das coisas que eu fiquei muito impressionada foi trabalhando com a equipe e todo mês eu via que eles estavam usando 100% do planejamento. E eu nunca vi ninguém usar 100%, eu nem acreditava que isso existia. Mas todo mês a equipe de gestão pedia que o projeto fosse refeito para trazer o projeto para 100% de confiança. E eles explicavam o que tinha que ser feito, quanto que ia custar e por que eles estavam fazendo daquela forma. E eles entregaram a Vila Olímpica mais cedo do que deveria, em abril
antes dos Jogos Escolares em maio e mesmo nas Olimpíadas, isso começou com algum risco. Então, eles realmente entendiam de tudo. Any confidence that you should say is right or wrong. Eu diria que não há nenhuma confiança em dizer se está certo ou errado, é uma questão de contexto do projeto. As Olimpíadas, elas petrificaram o estádio de Wembley, e isso foi um desastre, e estava todo mundo tão preocupado com isso, e os atletas pensavam, não pode fazer diferente disso. Cara, só vou ler um comentário aqui, porque em relação à pergunta anterior... I'll just read a comment. Que a Rebecca Winston fez um comentário aqui sobre isso, eu queria colocar, antes de ler as demais perguntas. Vou ler em inglês da forma como ela colocou aqui. Ela, agree emergent risk needs to be considered at the beginning of the project, but we need to reconsider them on a continual... Eu concordo que os riscos têm que ser considerados no início do projeto, mas eles têm que ser reconsiderados depois, quando outros efeitos aparecem. Não é um cenário para ser analisado, mas uma gestão dos stakeholders além do projeto e dos times. Fica à vontade, se vocês quiserem fazer também comentários. Eu concordo com ela. Esse ponto de risco é que a gente nada, caso contrário, tudo vai ser pior. Então, stakeholders, considerações, enfim, ouçam todos. Eu trabalho com uma empresa que faz análise de dados de seguros, faz um exercício de seguros anual. E a gente não chama os riscos de risco, a gente chama de desafios ou nessa empresa. A gente tenta usar uma linguagem diferente e eles identificam o risco com uma das utilidades que pode ser um risco de segurança que apareceu de muito tempo na empresa e eles perceberam isso e eles queriam falar sobre isso e falar sobre esse tipo de coisa. Então, não é só uma questão dos stakeholders, não é só os especialistas. Você tem que descobrir uma maneira de conter tudo, de usar tudo, porque há essa captura de informações e uma pessoa que pensa muito em riscos é uma pessoa curiosa sobre as coisas. Então, sim, eu acabo concordando com você. Manda aqui um abraço para a Rebeca. A Rebeca esteve com a gente no primeiro dia do painel, a Rebeca representando o CPM, o College of Performance Management, que é nosso parceiro aqui nessa série de webinars. E obrigado, Rebeca, pela pergunta, pela participação e pela colaboração conosco. Vou fazer uma outra pergunta aqui para você, Val, do Posse. Ele coloca duas perguntas aqui para você. Eu vou ler a primeira, ele também deixou em inglês, então vou ler da forma como ele escreveu aqui. You showed cost and time considerations. Você mostrou as considerações de tempo e de dinheiro na análise, e o CPI e as análises de risco em PAC. Did you want to answer that first, or would you like me to go first? No, go ahead, please. Você quer responder essa primeiro ou eu respondo primeiro? Não, vai você primeiro. Ok. Eu acho que é aí que a gente realmente precisa pensar sobre como a integração e a interface dos valores e dos riscos funciona melhor. E uma das coisas que eu descobri quando eu comecei a trabalhar com especialistas de valores foi que eu sabia muito pouco sobre como os projetos e os controles de projetos funcionam. Eu ainda não entendo muito, na verdade. Mas com risco, eu acho que uma das coisas que a gente tem problema é que tem tantas variáveis para a gente lidar que você meio que precisa cortar um monte do que você está querendo fazer. E eu vejo produtividade e riscos de recursos sendo algo que, do ponto de vista de riscos, você tem que se agarrar em alguma coisa para ter um escopo
e pensar no planejamento do processo subjacente e ver os valores das utilidades. Se você quer adicionar o risco a isso, então você pode aplicar fatores de risco, por exemplo, custo de trabalho, habilidades, fatores de risco para outros problemas que nós temos no momento e que eu vejo como incertezas subjacentes do processo. Então, a gente tem que pensar essas estruturas de trabalho e esses itens semelhantes. Então, você tem um processo semelhante para medir tudo isso, porque tentar medir isso com riscos, tendo também o projeto e o calendário, o cronograma, tudo é muito difícil. Então, vamos em frente. Tem outra pergunta aqui também do Posse, mesmo Posse que fez essa pergunta anterior, aí eu falo para os dois. Ele pegou também, da forma como ele escreveu em inglês. What about risk analyzing when you have E análise de risco quando você tem recursos para restrições de material? Usa o RCP ao invés do CPM padrão? Eu represento direto no modelo, né? Essa questão de você ter um evento de ter uma falta ou redução de produtividade ou indisponibilidade de recursos, né? Eu coloco dentro da variação do modelo direto, assim, acaba sendo considerado no modelo, né? Vai refletir um aumento de duração em função do, não só, assim, a questão toda é você fazer o planejamento com o recurso. Se você tiver essa informação, por isso que é muito a qualidade da análise de risco, ela está muito em cima da qualidade do planejamento. Se você tem essas informações disponíveis, as ferramentas estão aí para te ajudar a modelar essa variabilidade ou indisponibilidade de algum tipo de recurso, né? Você precisa... E aí também tem que avaliar, por exemplo, algumas coisas que você vai ter que fazer uma análise em separado, né? Uma análise construtiva, por exemplo, né? Você tem um tipo de... Já passamos por uma situação dessa. Você tem alguns guindastes que são únicos no mundo. Então, você tem que considerar a tua janela de tempo. Então, como é que você vai representar isso no teu cronograma, né? Você vai ter que fazer algum modelinho um pouco diferente. Mas, assim, é muito em cima da qualidade da informação que você vai ter já no planejamento. Não vejo, assim, obviamente que a gente tem que ser aderente à realidade, ou pelo menos o mais aderente possível, né? Na hora de fazer a análise de risco. Então, se o teu planejamento não contempla isso, você realmente não vai obter resultado que seja coerente. É o que eu estava falando do garbage in, garbage out. Né? Val, do you want to comment something? I think that an example that I can give. Eu acho que um exemplo que eu posso dar e que eu acho que também tem algo que vocês podem pensar é que as restrições de recursos funcionam de duas maneiras, não negativamente, mas não só negativamente, mas também positivamente. Nós temos alguns projetos de construção com infraestrutura de alguns anos atrás que operam em um sistema e eles não barganharam pelo projeto. E estava faltando um fornecimento para o projeto, então eu precisei interromper porque ainda tinha muita coisa acontecendo e 6 semanas depois ninguém conseguia acelerar o projeto e eles falaram que eles perceberam que eles deveriam planejar um término mais cedo e esse é um dos problemas, em particular com esse tipo de recurso, esse tipo de coisa. E nós aprendemos com o modelo japonês para ajustar o tempo e as cadeias de suprimento e a fabricação nos projetos. E isso significa que nós não temos como pensar em levar vantagem, nós temos que pensar nas boas coisas que estão acontecendo e como
gerente de projetos, a gente precisa começar a pensar um pouco mais nisso também, porque, sim, foi como foi dito, a gente tem custos, e tem custos da história, tem custos de segurança, tem outros fatores também, a gente tem que levar tudo em consideração. Obrigado. Só registrando aqui que a pergunta, eu não tinha visto aqui o nome só o sobrenome Posse, mas ele me falou que é o Marcos Posse, do Rio de Janeiro, que fez essas perguntas. E ele comentou aqui com você, o Braga, que realmente os guindastes que você mencionou são um desafio grande dele. Então, ele agradece aqui a sua resposta. O mamute, coisa parecida que a gente usou para essa torre de 200 metros de uma vez só. Mas é interessante isso, né? Entra aquilo que eu estava falando da questão da oportunidade, né? Você olhar o projeto e aplicar técnicas construtivas em prazo, né? Ao invés de construir de 200 metros em pé e ir construindo aos pouquinhos, ela foi toda construída deitada, só que aí teve que pegar esse recurso especial, então era um risco, né? Você casar a agenda, que é coisa de meses para montar o guindaste no canteiro, tem que ter todo um espaço físico para poder montar o canteiro, e ele pega aquela torre de 200 metros, levanta e ergue de uma vez só. Né? E a questão da dificuldade técnica também, né? De deixar a base e encaixar a torre, né? Numa tentativa. Né? Então, esse tipo de coisa, assim, às vezes é um pouco complicado você simular diretamente no cronograma. Você vai ter que fazer um plano de execução e depois, definido esse plano, trazer esse plano para dentro do cronograma. Né? Então, um pouquinho mais trabalhoso, mas no final da história tem que estar dentro do pacote que você vai fazer o gerenciamento de risco. Perfeito, muito bom. Tem uma pergunta mais aqui do Sérgio Cruz, que vai de encontro a uma pergunta que eu já estava separada minha para fazer para vocês, em especial. Eu queria ouvir também a opinião da Val, né, em termos aí como é que ela vê isso globalmente, mas eu sei que é uma questão muito nossa aqui no Brasil, exatamente de processos na administração pública, que são a questão dos aditivos contratuais, né, e a gente mitigar essas questões de aditivos contratuais. E eu sei que no caso aqui do Braga, ele trabalha nesses grandes projetos com muitos fornecedores, né? E ele tem que estar verificando essa questão de riscos de aditivos contratuais. A pergunta aqui do Sérgio Cruz é essa: como se fazer da utilização do gerenciamento de riscos e suas reservas emergentes no âmbito de projetos públicos? A lei brasileira abre espaço para sua utilização na construção dos orçamentos e cronogramas dos projetos como base para assinatura de contrato? Poderia ser utilizado para diminuir termos aditivos recorrentes em contratos e licitações? Essa é a pergunta dele, principalmente dentro do tipo de trabalho que você faz de apoio à decisão. Posso começar? Claro. Então, a lei das estatais, ela prevê, né, até era um acórdão do TCU, a consideração da matriz de risco, né, que, na verdade, é um documento em que você vai registrar quais riscos você está transferindo para a contratada. Né? E, obviamente, se você coloca esse documento como uma parte do contrato, ele serve para mitigar futuras disputas, porque você já está antecipando, né, na assinatura do contrato, aquela situação já, teoricamente, já tem um accountability definido, né, de quem vai ter que pagar por ela. Né? Mas o importante aí não é só sinalizar isso, né? É entender como isso agora é parte do escopo que a proponente vai fazer. Então, você tem que estimar também quanto custa isso. Então, é um tratamento parecido que a gente faz, né? Você simula aquele risco, mas você tenta isolar o efeito só daquele risco que você está transferindo, para entender o quanto que você vai, vamos dizer assim, se ele se materializar, quanto que você teria que pagar, né? Ok, se você tirar ele completamente, o que isso gera de resultado para você? Só que, como você está, de certa forma, você está passando isso no escopo,
você vai ter que fazer de novo, cai num trade-off, né? É mais ou menos na linha do seguro. Qual é o prêmio que você aceita pagar? Qual é o valor razoável que você aceita pagar por se proteger de da perda de um determinado bem, né? Na linha do seguro de carro. Você pode fazer um valor mais alto ou mais baixo do prêmio e vai te proteger de pagar por aquele carro. Só que você tem que lembrar que você não está fazendo só o seguro do carro, você está comprando uma unidade mais o seguro do carro. Então, isso aí tem que ser previsto na sua estimativa interna, né? Que você vai estar pagando, você está aceitando que você vai pagar antecipado por aquele risco que a outra parte vai correr. E ela necessariamente vai também colocar isso no orçamento dela, né? Então, acaba sendo, no caso de uma licitação, né, a empresa que tiver maior capacidade ou quiser assumir mais risco e vai fazer todo o orçamento, incluindo esse risco, num preço mais competitivo, acaba levando vantagem, né? Mas a ideia realmente é antecipar litígio, né? Você deixar mais claro esses riscos, e aí se você pegar o manual de orçamentação do TCU, ele fala exatamente isso. Você tem que levar em consideração esses riscos no teu orçamento, né? Os riscos que você está transferindo e você vai pagar uma parte deles. Fora os riscos já tradicionais, né? Risco de roubo do canteiro, né? Quem é o dono do canteiro é a contratada. Então, esses riscos vão ser dela. Mas alguns riscos específicos que você identifique no teu projeto, que você entende que a capacidade dela de tratar é maior que a sua, você aí faz um contrapeso, né? Olha, eu vou botar no meu orçamento, né, um valor X um pouco maior, porque eu sei que ele vai custar 3x se acontecer, e a contratada é que vai sofrer o 3x. E ela vai trabalhar para não deixar acontecer, é o ganho dela, né? Se ela conseguir mitigar esses riscos, ela está aumentando a lucratividade. A ideia assim, do modelo basicamente é essa. Wow, any comments? Yes. Sim, eu acho que tem muitos mecanismos de contratação e diferentes maneiras de lidar com os riscos, com esses diferentes mecanismos de contrato. Então, se você considerar os Estados Unidos, tipicamente lá tem muito mais custo por base para um projeto rodar. Então, é um mecanismo muito diferente do que na Europa, onde tem muitos projetos mais afetando o preço, com diferentes tipos de mecanismos e de finanças e financiamentos de governo. E eu acho que a maneira como você escolhe o mecanismo de contrato tem que ter base nos riscos do projeto. Então, a gente não pode pensar nesses mecanismos como certo ou errado. Para qual projeto ele é aplicado? Porque se é um projeto com um risco muito técnico, talvez ele precise de um nível colaborativo para compartilhamento desses riscos. É uma coisa bastante objetiva, é um projeto bastante repetitivo, então talvez você tenha um preço mais fixo nesse contrato. Então, eu acho que um dos problemas é que os contratos e o pessoal de compras tendem a ser mais imaturos em termos de gestão de riscos e de análises de risco. Então, em particular, na fase de licitação, não há discussão suficiente sobre como o risco vai ser gerido. E eu acho que nessa fase de licitação, as compras não tem que ser só uma avaliação da licitação em termos de qualidade funcional. Também eles têm que avaliar o licitante em termos de maturidade do controle do projeto, gestão de projeto, gestão de risco,
gestão do contrato, todas essas coisas. E isso tem que ser testado durante a fase de licitação, de como essas organizações vão falar sobre esse risco. E eu acho que o pessoal do orçamento e do caso de negócio válido para o projeto. E aí o projeto vai acabar sendo invalidado. Então, a maior parte das organizações tem clientes, stakeholders, e o pessoal de compras que se escondem por trás do contrato, e aí, quando o risco acontece, claro, vai ser muito ruim, e é uma maneira muito infantil de abordar com isso. Então, ter o contrato certo e ter o nível certo de maturidade desde o início é importante, porque o que demanda maturidade nesse processo de licitação é avaliar isso por base do quão arriscado eles são em comparação uns com os outros. E aí você vai ter projetos mais honestos, mais confiáveis e com mitigação. E se isso não acontecer, as únicas pessoas que vão sofrer com isso, infelizmente, são os advogados. Não o projeto, os stakeholders, os clientes, ninguém. Então, a gente quer evitar isso a todo custo. Obrigado, Val. Enfim, acaba que a realidade acaba sendo comum, né, entre todos nós, né? Não importa aí o país onde a gente esteja, a gente acaba enfrentando problemas semelhantes. Já estouramos aqui o nosso tempo, ultrapassamos o nosso tempo, ainda tinha algumas perguntas para fazer, mas a gente queria respeitar aqui o nosso horário. Eu queria agradecer imensamente a vocês dois, Val, pela simpatia, o carinho, estar aqui com a gente, o Braga, que é uma pessoa também que eu tenho um carinho muito grande, já conheço há algum tempo. Então, acho que a discussão foi ótima, tanto que a gente ultrapassou aqui o tempo e poderíamos ficar aqui discutindo mais alguns temas em relação a esse assunto fascinante, que é gerenciamento de riscos. Queria agradecer muito a audiência que a gente teve aqui, todas as perguntas, as pessoas que assistiram pela plataforma Zoom, as pessoas que assistiram pelo YouTube, muito obrigado. Agradecer a toda a equipe de apoio da Diretoria de Comunicação da FGV, que nos dá esse suporte. Sem elas, a gente não conseguia realizar esse evento. Agradecer a FGV Projetos, que patrocina esse evento aqui com vocês. E eu vou ter que dizer que, infelizmente, semana que vem vai ser o último dia do webinar, e tem sido para mim uma alegria estar fazendo aí junto com todos vocês. A gente termina na semana que vem falando de custos. A gente vai trazer dois especialistas aqui também na área de custos, o Alexandre Rodrigues, que é um especialista português, talvez a Val conheça também, ele trabalha na área de custos e muito diretamente com a EVM. E temos também o John Drisnack, presidente do CPM, que também vai estar na mesa aqui desse debate, falando de custos, que é o grande pilar, né, do EVM. Né? A gente fala, no final das contas, a gente tudo está convertendo em dinheiro. Então, essa vai ser uma discussão também boa e vai ser o último dia, infelizmente, desse webinar. Então, mais uma vez, obrigado. E eu deixo o Val, por favor, e Braga, para as suas considerações finais, antes da gente encerrar. Go ahead, Val. Okay, I think be true to yourself. Eu acho que o importante é sempre pensar e falar a verdade, porque sempre vale a pena. Sejam aventureiros e vejam o risco como uma coisa positiva, porque se ele for uma coisa positiva, então você abraça o futuro. E nós somos incríveis enquanto seres humanos, nós fazemos coisas incríveis, nós resolvemos problemas muito bons, a gente só não consegue, às vezes, reagir a tempo. Então, a gente tem que olhar para o futuro e pensar nos problemas do dia a dia, e a gente tem que manter essa visão sempre em direção ao futuro, em termos de inteligência e de riscos. Eu gostei desse termo, Risk Intelligence, fantástico, porque realmente casa bem com o que eu acredito, né? Você ter, assim, qual o objetivo de fazer gerenciamento de risco, né? Você ter mais previsibilidade, mais tranquilidade para fazer as coisas. Você já se antecipou e já tentou, pelo menos, né, prever e se proteger de eventos adversos para alcançar o que você quer, né? Então, assim,
a clareza do que você quer é muito importante para esse processo todo, né? Eu brinco muito com o pessoal, olha, vocês querem que eu faça risco, mas eu preciso que vocês façam plano. Então, é muito em cima disso, né? Tenham um plano estruturado, tenham claramente qual é o objetivo que vocês querem fazer. Aí a gente consegue ajudar com o gerenciamento de risco, né? Muito em cima disso, é estressar a situação, mas para ajudar. Ninguém quer ser profeta do fracasso, né? Então, entender que a mensagem pode nem sempre ser boa, mas é importante digerir e transformar em algo positivo, né? Tentar não só fazer como uma ferramenta de diagnóstico, mas usar o gerenciamento de risco como uma ferramenta de resultado, né? Tratando os riscos, né? Mitigando os riscos. Isso é que é importante, isso é que vai te ajudar a concluir os projetos dentro do prazo e custo planejado, né? Obrigado aí, Maurício, toda a FGV aí pelo convite, Val. Muito legal essa conversa, gostei muito. Obrigado aí, valeu, gente. Valeu, gente. Então, muito interessante isso que você falou, e só reiterando que realmente a gente tem que estar olhando isso com muito cuidado e muito carinho. Mas só registrando aqui um comentário da Rebeca para a Val, antes de eu ir embora. Vou ler também aqui em inglês o que ela escreveu. Being the lawyer in the conversation, I agree with Val. Como advogada da conversa, eu concordo com a Val. A gente tem sempre que pensar nas compras como parte do programa que a gente lida no time, especialmente no espaço de negócios e com tudo que a gente tem que fazer. Então, está aqui, Rebeca. É um parceiro nosso, e hoje o Gordon não pôde estar aqui, infelizmente, mas semana que vem estará para encerrar o nosso evento. Gente, muito obrigado, Val, Braga, audiência, o pessoal da FGV que está aí por trás. Sem eles, a gente não faz isso acontecer. Um abração. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Thank you very much. Thank you for having me. Bye. Bye.